Como ter mais paciência? Eu arrisco dizer que você está precisando de um pouquinho mais de paciência na sua vida. Ou talvez você conheça alguém que precisa ser mais paciente, ou de repente alguém acha que você está precisando de mais paciência. Eu consultei a ajuda do Google, da inteligência artificial, conselhos para alguém se tornar mais paciente, menos desesperado, menos apressado, menos irritado. Os conselhos dados foram os seguintes: praticar meditação. Então, se você fizer meditações diárias, você vai se tornar mais calmo, mais paciente. Fazer atividade física ajuda a regular o estresse, a ansiedade, e você fica um pouco mais paciente. Praticar empatia, pensar mais nos outros, faz você sair um pouco de si mesmo e ter mais paciência com as pessoas. Ter expectativas mais realistas na vida. Esse conselho tem a ver com a ideia de que se eu tenho expectativas irreais, elas não se cumprem, eu vou ficar irritado. Então eu preciso ser um pouco mais realista e isso vai me ajudar a ser mais paciente. Desenvolver senso de humor, aprender a rir, ouvir, contar piadas, isso vai aliviar o estresse e a tensão. Praticar respiração profunda, principalmente nas horas de tensão e de ansiedade, fazer aquela técnica de respirar lentamente, e isso faz com que todo o seu sistema físico se acalme. Ou também aprender a aceitar que nem tudo na vida sai como planejado. São conselhos que podem ajudar, mas qual é a chance de realmente darem certo e tornarem você uma pessoa paciente? Eu digo, a chance é zero. Por quê? Porque são medidas que funcionam apenas em nível superficial, não atingem o âmago do problema. A paciência, na verdade, é uma das virtudes do caráter de uma pessoa piedosa. Uma pessoa que tem a vida centrada em Deus. Ela tem santidade, ela tem alegria, ela tem esperança, ela tem fé, ela tem uma série de virtudes, entre elas a paciência. E a falta de paciência, acima de tudo, é um reflexo de algum desajuste na vida com Deus. Um versículo nas Escrituras que mais esclarecem o que é devoção a Deus, o que é piedade, é o Salmo 16:8, que diz: sei que o Senhor está sempre comigo. Isso é ter uma vida centrada em Deus. Essa é a essência de piedade. Saber com certeza que o Senhor está comigo o tempo todo, noite e dia, em todos os lugares. Eu assisti uma peça de teatro quando eu era adolescente que eu nunca mais esqueci. Nessa peça de teatro, o ator principal é crente e ele está de joelhos ao pé da cama, bem cedinho, e ele ora, pede a presença de Jesus Cristo com ele naquele dia. E puf, milagrosamente aparece um Jesus lá na peça de teatro. E ele toma um susto, mas ele fica animado, sorridente, feliz com a presença de Jesus, e ele então vai para suas atividades diárias. Só que logo ele se aborrece, porque Jesus está com ele o tempo todo. E isso incomoda. Ele está querendo ver alguma coisa indevida no celular, mas de repente ele percebe que Jesus está com ele e ele fica constrangido. Então ele encontra com um colega de trabalho na escola e ele está falando coisas que não tem muito a ver com Jesus e ele percebe que Jesus está incomodado. Quando ele está fazendo uma prova, na hora que ele tenta colar na prova, opa, Jesus está aqui comigo. E no fim do dia, quando ele sai para beber uma cervejinha, falar bobagem no bar com os amigos, Jesus está ali do lado dele e ele não pode exagerar na bebida, ele não pode falar certas coisas, então ele pede para o Senhor sair. E na parte final da peça do teatro, quando ele pede para o Senhor sair, o Senhor não sai, porque o Senhor atendeu o pedido que ele fez de manhã, esteja comigo nesse dia. De maneira muito dramática, o jovem cristão, ele pega Jesus e faz um gesto como se estivesse prendendo numa cruz e diz para ele: fique aí, porque agora eu vou conduzir minha vida do meu jeito. Piedade, devoção, vida centrada em Deus é: o Senhor está sempre comigo. Essa reverência pela presença de Deus, essa devoção para com Deus que vai produzir uma vida agradável a Ele. É uma noção prática da presença de Deus em todas as áreas da vida. Uma consciência divina, alguns chamam de verdadeira religião.
essa consciência divina, essa consciência de Deus, que inclui a paciência. Eu não posso ser uma pessoa impaciente no trânsito, numa conversa com a esposa, com filhos, no trabalho. Eu não posso explodir de raiva sabendo que o Senhor está comigo. Colossenses 3,12 diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de paciência. A palavra paciência aqui em Colossenses 3 é macrotimia, traduzida também como tolerância, constância, firmeza, perseverança, longanimidade, lentidão em punir o outro pelo seu pecado, referindo-se a Deus que adia a sua punição. Então, vamos aprender a verdade sobre a paciência com a inteligência verdadeira da Bíblia, a inteligência divina, não a inteligência artificial da internet ou do Google. E olhando para a Bíblia, nós percebemos dois enfoques sobre a paciência: situações em que ela é necessária e como exercê-la. E você vai perceber que não adianta só aprender a fazer respiração profunda. Precisa algo mais profundo, algo mais sólido. A paciência tem a ver com a nossa reação em situações variadas. As Escrituras falam sobre isso. Por exemplo, quando sofremos maus tratos de outras pessoas. Quando fazem injustiça contra nós. Pessoas difíceis tendem a suscitar a nossa raiva, a nossa ira, e faz com que a gente acabe perdendo as estribeiras. Pode ser uma brincadeira inocente que nos tira a paciência, uma injustiça maldosa, intencional que fazem contra nós. Pode ser uma provocação deliberada diante das quais você até pode fazer alguma coisa. De repente você está na posição de castigar ou revidar na mesma hora e com autoridade alguém que está te irritando, alguém que está importunando você, o seu marido, sua esposa, filhos, um empregado, um funcionário, um colega. Você pode dar uma dura, alguém que contesta a sua autoridade, você pode ter uma resposta atravessada ali e colocar a pessoa no lugar dela. Mas a resposta piedosa é a capacidade de suportar por um longo tempo, sem ficar ressentido, sem ficar azedo, sem ficar planejando ou executando vingança. Essa é uma das características do amor. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que o amor é paciente. Dos 9 frutos do Espírito citado em Gálatas, um deles é a paciência. Quando Efésios fala sobre uma vida digna da vocação de Deus, ele inclui a paciência. É uma das qualidades com as quais o crente deve se revestir. A paciência é essa resposta piedosa à provocação, é o controle do temperamento, a pacificação, é a busca do bem do outro diante de maus tratos. Mas não é somente nos maus tratos que temos que exercer paciência, é também nas falhas dos outros, nos defeitos dos outros. É comum que um defeito de uma pessoa nos afete, nos deixe irritado, desapontado, mesmo que não seja dirigido a nós, ou mesmo que seja sem intenção, inconsciente. Por exemplo, um amigo que está sempre atrasado nos incomoda. Um carro, alguém que está dirigindo bem devagarzinho na nossa frente, a gente já fica ansioso. O jeito de ser do seu marido que te incomoda tanto, você não aguenta mais. É uma falha do outro que acaba te incomodando. Isso acontece o tempo todo no lar, na igreja, na escola e no trabalho. E veja, não estou dizendo que aqui se trata de você não corrigir, não confrontar a pessoa. Jesus ensinou que nós devemos fazer isso, nós devemos corrigir os erros uns dos outros, repreender uns aos outros pelas suas faltas e seus defeitos. E Jesus nos ensina como isso deve ser feito, com desejo sincero de corrigir e confrontar, não por causa de um espírito de impaciência, de incômodo, de irritação, mas um espírito de amor e de interesse no bem-estar da outra pessoa. É diferente, mas o fato é que as falhas dos outros geralmente geram em nós a impaciência. Além de injustiças e falhas dos outros, outra situação de impaciência é a demora de Deus. É o tempo de Deus agir. Quando você ora e espera pela conversão de alguém, pela solução de um problema, pela realização de uma meta, de um sonho, de um desejo, e isso não acontece, demora semanas, meses, anos, a reclamação começa a surgir, a irritabilidade,
a pressa, o azedume, e você começa a abrir mão dos seus princípios e valores porque você acha que Deus está demorando para fazer aquilo que você quer. Você se lembra de Abraão? Ele desistiu num momento de esperar pelo nascimento do filho que Deus prometeu que ele teria com Sara. Nunca vinha esse filho, e aí então Abraão meteu os pés pelas mãos, acabou tendo um filho com Agar, e isso trouxe mais problema do que solução para a vida dele. Isso exemplifica a necessidade da gente ter paciência e aguardar o tempo de Deus para as coisas. Não queremos acelerar as coisas. Ele se impacientou. Abraão ficou impaciente e descrente, uma fidelidade de Deus e a falta de disposição que ele tinha de esperar no Senhor. O que é maravilhoso aqui nessa história é que Deus, na sua graça, deu a Abraão outra oportunidade dele aprender a esperar. E olha, Abraão aprendeu a lição e ele se tornou o pai da fé, o pai dos que creem, conforme vemos lá em Romanos capítulo 4. Coisas que nos tiram a paciência: maus tratos, defeitos dos outros, a demora de Deus. Em último lugar, problemas, adversidades. Problemas que podemos resolver, tudo bem, mas e problemas que não podemos resolver? Caímos na impaciência. Só que nós temos que aprender a perseverar e persistir. Essa é a reação adequada do crente piedoso em situações adversas. Persistência é a capacidade de resistir ao problema, continuar firme, continuar sendo o mesmo, não abrir mão de valores, não cair na reclamação. Persistência. E além de persistência, perseverança, que é a capacidade de continuar progredindo e crescendo mesmo em meio aos problemas. Então, como exercer paciência nas adversidades, nas demoras de Deus, nas falhas dos outros, nos defeitos dos outros ou diante de pessoas difíceis? Vamos aprender o que a Bíblia fala sobre isso, mas é bom dizer que não podemos achar normal sermos impacientes. Temos que encarar essa realidade como ela é. Pecado. Não adianta dizer sou assim mesmo, ou dizer a minha impaciência na verdade é culpa dele ou dela. Temos que admitir diante de Deus que esse é um hábito pecaminoso que nós temos. Clamar pela ação íntima do Espírito Santo para nos transformar. Pedir perdão sempre que cairmos no pecado da impaciência. E então podemos chamar a impaciência pelo seu nome, pecado. E encarando como pecado, eu quero citar algumas considerações que você tem que fazer para vencer a falta de paciência na sua vida. Em primeiro lugar, considere a fidelidade de Deus. Deus sempre é fiel em agir em nosso favor, Ele sempre age no tempo certo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, olha que interessante, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. José se entregou à fidelidade de Deus diante dos maus tratos. Gênesis 50, 20 diz isso, que Deus toma atos deliberadamente maus de outras pessoas e converte e transforma esses atos para o bem maior de nós mesmos e de outras pessoas. Debaixo de maus tratos por outras pessoas, debaixo de adversidades e problemas, a pessoa que é paciente é aquela que confia que Deus é sábio, que Deus é fiel, que Deus tem poder e que Ele então sabe o que está fazendo. E a pessoa paciente, de boa vontade, entrega a sua situação nas mãos de Deus, diz: está aqui, Senhor. Essa pessoa está me incomodando, está em suas mãos. Está aqui esse problema, Deus está contigo. E confiar na fidelidade de Deus inclui crer nas suas promessas, continuar obedecendo a sua vontade e entregar para Ele os resultados. O contrário disso é o quê? É eu tentar fazer as coisas do meu jeito. E o antídoto é justamente confiar que Deus é sempre fiel. Você já ouviu falar na história do bambu chinês? Dizem os especialistas que depois de plantado, o bambu chinês leva 5 anos para aparecer o seu primeiro brotinho na terra. E nesse tempo todo, durante 5 anos, ele cresce subterraneamente, invisível ao olho nu. Uma estrutura forte de raiz está se aprofundando e se alargando. E quando o broto aparece 5 anos depois, ele começa a crescer
há um crescimento razoavelmente rápido e ele chega a 25 metros de altura. Muitas coisas na nossa vida são assim. Você trabalha, você se esforça, você ora, investe tempo e faz de tudo para nutrir o crescimento e você não vê nada durante semanas, meses e anos. Mas se você tiver paciência, confiando na fidelidade de Deus, trabalhando, persistindo, nutrindo, sem sair dos trilhos, o 5º ano vai chegar. E com ele vem o crescimento, as mudanças que você jamais esperava, porque Deus está trabalhando nos bastidores, Ele é fiel. Não desista facilmente daquilo que é correto. Não desista facilmente de planos, objetivos bons e preciosos. Não esmoreça diante das dificuldades. Saiba que Deus é fiel. Ele sabe do que você precisa. E talvez Ele sabe que você precisa de muita fibra para que você possa chegar tão alto aonde Ele quer te levar. Então aqui está o segredo. Deus está no controle. Ele é fiel. E Ele está trabalhando em todos os eventos para o nosso bem. É muito interessante que a própria paciência se desenvolve em meio aos problemas. Não há paciência aprendida, desenvolvida no parquinho do conforto, da diversão e da prosperidade. É na hora da tensão, seja na área física, mental, emocional e espiritual, é quando somos tensionados pelos problemas que temos que exercer paciência. Tiago já nos diz que provações produzem perseverança na nossa vida. Até queremos ter paciência diante dos problemas. Nossa dificuldade é que nós odiamos o processo que produz paciência. E Deus aplica esse processo do sofrimento e da dor de pessoas difíceis e situações difíceis e demoras e demoras e demoras. E Ele faz isso mesmo que a gente não queira, porque Ele quer desenvolver em nós a virtude da paciência. Conta-se a história de um garoto que perguntou para um escultor o que raios ele ia fazer com uma pedra rude de mármore, feia, uma pedra nada apreciável. E com muita sabedoria o escultor disse assim para o garoto: garoto, eu não vou fazer nada, eu só vou tirar de dentro dessa pedra um anjo que está aí dentro. Semanas se passaram, o garoto voltou ao local de trabalho do escultor e ficou espantado. E ele viu aquele anjo esculpido e disse: que lindo, eu já sabia quando você disse que esse anjo estaria aí dentro. Assim é a nossa vida, meus irmãos, nas mãos desse escultor eterno. A gente precisa ter paciência com uma traição que sofremos, paciência com uma ofensa, com o prejuízo, uma palavra dolorosa que ouvimos, uma diminuição na nossa renda, uma enfermidade. A mão do escultor está em cada detalhe para tirar de lá de dentro um belo anjo. Não podemos nos impacientar. Então, quer ser paciente? Considere a fidelidade de Deus. Segundo lugar, considere também a justiça de Deus. O problema da injustiça acaba gerando em nós impaciência. Por quê? Porque nós temos aquele medo, muitas vezes abafado, de que o malfeitor não vai ser punido como merece, não vai ser castigado como merece. E aí a gente esquece que Deus é justo e a gente se impacienta. 1 Pedro capítulo 1, 2, 23 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. O oposto de revidar é exatamente o que Jesus fez aqui, entregar a causa ao juiz. Ele julga com justiça, está nas suas mãos. A pessoa paciente, preste atenção nisso, é a pessoa que aprende a deixar o julgamento dos outros nas mãos de Deus. É a pessoa que sabe que Deus vai fazer justiça. E muitas vezes essa justiça divina só vai ser aplicada quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Na sua segunda vinda gloriosa, a carta aos Tessalonicenses diz que o Senhor vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam. É quando Ele vier lá do céu e Ele vai trazer juízo. Então, nós temos essa orientação de Tiago que temos que continuar seguindo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, em vez de procurar oportunidades de revidar, perder a paciência e soltar os cachorros para uma pessoa, em vez de orar pedindo que Deus castigue as pessoas, temos que orar e agir buscando o perdão de Deus
para aqueles que nos atormentam. Você lembra quando Jesus foi crucificado? O que ele diz na sua oração? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. O primeiro mártir narrado no livro de Atos, Estevão, quando está sendo apedrejado no sinédrio, qual oração que ele faz? Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. O que Jesus, Estevão, você e eu temos que fazer, ao invés de perder a paciência, temos que considerar que Deus é justo e Ele vai fazer justiça. Considere a fidelidade de Deus, a justiça de Deus. Em terceiro lugar, considere o exemplo de Deus. Quando provocado, quando injustiçado, quando outros estão errando e você se irrita, cabe a mim e a você desenvolver o traço de caráter do próprio Deus. O exemplo que Ele nos dá é de um Deus compassivo, tardio para se irar. Deus exerce paciência quando Ele é provocado. Êxodo 34, 6 diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Sabe o que Êxodo 34 está dizendo? Que todos os dias Deus suporta pacientemente as provocações de pessoas como eu e você, pecadores rebeldes, que desprezam sua autoridade, ignoram sua lei. Ele mantém o seu amor, Ele adia o castigo, Ele dá mais uma chance. Como é que você consegue aprender e absorver o exemplo de Deus de ser alguém paciente? Conhecendo, entendendo, valorizando e apreciando cada vez mais a paciência de Deus para com você. É quando você olha para aquela parábola que Jesus contou do credor que não tinha paciência, que não tinha compaixão. Quando você vê que um rei perdoou uma dívida bilionária, trilionária daquele seu empregado. Aquele empregado perdoado vai e não consegue perdoar um subempregado dele que devia uma quantia pequenininha. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós temos que olhar para essa parábola e entender que nós temos que reconhecer a necessidade de termos paciência com os outros. E isso acontece quando reconhecemos a paciência que Deus tem para conosco. Uma pessoa que não consegue ter paciência com outra, com o marido, com a esposa, com o filho, não é por nenhuma outra razão, senão o fato dela não ter entendido o quanto Deus tem paciência com ela mesma. É o orgulho. Nós nos achamos melhores, nos achamos bons e não entendemos o quanto Deus nos perdoou. Então acabamos sendo severos e impacientes com os outros. Então considere o exemplo de Deus, de como Ele é paciente para com você, para que você possa ser paciente com os outros. Ter paciência significa suportar as falhas, injustiças dos outros. A palavra suportar significa ter uma tolerância bondosa. Efésios 4 diz o seguinte: sejam sempre humildes e dóceis, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. E isso inclui manifestar amor, perdão e unidade para com as outras pessoas. Amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor tolera, o amor beneficia o outro, o amor faz o bem a quem está fazendo mal. O amor faz o bem a quem está cheio de defeitos. Deixa eu citar uma frase de Elizabeth Elliot. Ela diz o seguinte: o problema, é claro, é que nós precisamos aprender a amar as pessoas. Pessoas são pecadoras. O amor precisa ser paciente quando é tentado pelos atrasos de outras pessoas a ser impaciente. O amor não pode ser egoísta, mesmo se as pessoas forem. O amor não se ofende, mesmo quando as pessoas são ofensivas, às vezes. Erros existem, mas o amor não os fica contando. Há coisas para serem enfrentadas, mas nada que o amor não possa enfrentar. Então, a paciência inclui eu amar a pessoa que está me irritando. A paciência também inclui que eu vou perdoar. Em vez de permitir que essas ações me irritem, me fazem reclamar, me façam me vingar, a paciência significa que eu vou usar a ofensa, a maldade como oportunidade para perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Porque eu estou olhando para o exemplo de Deus. O exemplo de Deus é de ser alguém paciente. Todos os dias Deus nos trata com paciência, nos atura. E todos os dias nós somos tentados a ficarmos impacientes com amigos, com vizinhos, com entes queridos e familiares. Só que as nossas faltas diante de Deus
são muito mais sérias do que os erros que os vizinhos, que os filhos e maridos cometem contra nós. Então Deus nos chama para aturar com benevolência as fraquezas, os erros dos outros, porque Ele tolera as nossas fraquezas e os nossos erros. E assim como Deus, além de manifestar amor e perdão, temos que também manifestar unidade. Temos que buscar um relacionamento saudável e preservar o vínculo com as pessoas. Precisa ter mais importância o bem-estar nos relacionamentos do que a gente simplesmente ficar desapontado, irritado e descartar as pessoas e nos afastarmos delas ou exigir que elas mudem para que então fiquemos calmos. Deus não faz isso conosco. Deus mantém a comunhão conosco mesmo quando nós somos infiéis e falhos. E é olhando para esse amor, esse perdão e essa comunhão de Deus conosco que nós então podemos ter paciência para com os outros. Considere então a fidelidade de Deus, considere também o exemplo de Deus e a justiça de Deus. E, em quarto lugar, considere as promessas de Deus para que você seja uma pessoa paciente. A esperança depositada nas promessas de Deus nos inspira a sermos pacientes diante de problemas difíceis, diante de pessoas difíceis. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, diz o seguinte: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Veja, a promessa de Deus da herança está ligada à paciência. A carta de Hebreus como um todo tem como tema incentivar o crente a perseverar. Os cristãos que estavam desanimados e fraquejando, e para incentivar a perseverança, o que o autor aos Hebreus apresenta? A esperança. A esperança nas promessas de Deus é o combustível. E a fé é a maneira como você se apropria dessas promessas e tem esperança. Porque a fé, diz Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos. A palavra certeza significa o seguinte: mostrar a realidade. Eu crer nas promessas de Deus me faz enxergar a realidade das suas promessas e da esperança que eu tenho. E que esperança que temos? A maior de todas, que resume todas. O evento supremo pelo qual ansiamos e esperamos é a vinda do Senhor, quando Ele nos levará para desfrutar da glória final e eterna com Ele. Nossa experiência de vida cristã não é uma corrida curta, que logo termina, é uma corrida longa, que dura toda a vida e toda a eternidade, e ela requer de nós perseverança, porque a recompensa está lá no futuro, está chegando, e nós temos que continuar olhando para essas coisas. E quando eu olho para as promessas de Deus, para o que eu vou colher, as bênçãos resultantes da fidelidade, eu aprendo a ter paciência. Você lembra do exemplo do lavrador, do agricultor? O que ele tem que fazer com a colheita? Ele tem que esperar pacientemente que a colheita chegue. Ele não pode apressar as coisas, ele não pode desistir e ir embora. Ele tem que ter paciência e esperar que venha. Nós temos que fazer o que Apocalipse 22:20 diz: sim, venho em breve. E aí nós respondemos ao Senhor o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus, eu estou esperando. E nessa espera eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência com problemas, paciência com falta de resultados, paciência com pessoas difíceis, porque eu estou esperando pelas tuas promessas, Senhor, pela tua recompensa que virá. Em último lugar, considere o ensino das Escrituras. A Bíblia, se nós a considerarmos, se nós olharmos para ela, se nós meditarmos nela, a Bíblia produz paciência em nós. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Anote essas palavras. As Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Essas coisas que Paulo refere-se aqui, que são as Escrituras que foram escritas para nos ensinar e produzir algo em nós, Paulo está se referindo a quê? As histórias de Abraão, de Jacó, de José, de Davi, de Jó, dos profetas. Elas foram escritas para nós, para que tenhamos o privilégio de ver Deus operando na vida daqueles homens fiéis no passado
ver Deus controlando as circunstâncias, ver Deus agindo para o bem deles e para sua própria glória, e isso nos incentiva a crer que Deus está fazendo o mesmo conosco hoje. Esse é o incentivo que as Escrituras nos trazem, e então nós temos esperança, e então nós nos tornamos pacientes e perseverantes em meio aos problemas. A palavra de Deus é poderosa. Ela fortalece-nos em todas as áreas, inclusive na área da paciência. E junto dela o Espírito Santo opera. Ele age mediante a sua matéria-prima. Sem essa matéria-prima da palavra, o Espírito não age. Mas através dessa matéria-prima, dessa ferramenta, o Espírito trabalha. Romanos capítulo 15, versículo seguinte, versículo 5, diz assim, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viverem como em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Deus trabalha internamente, operando as Escrituras dentro de nós, nos fazendo sermos pacientes, pessoas com ânimo, e não pessoas desesperadas, impacientes, mas que vivem em harmonia como discípulos de Jesus Cristo. Finalizando essa reflexão, você quer ser paciente? Está precisando ter mais paciência na sua vida? Não adianta recorrer aos conselhos deste mundo. Cresça na vida piedosa. Cresça na vida de ter consciência da presença divina. Aprenda a viver como o Salmo diz, o Senhor está sempre comigo. Isso é devoção, isso é piedade. E saiba que, inclusive, quando você perde a paciência, lembra daquela peça de teatro que eu citei? E Jesus está com você. Jesus está vendo. Ele está presente. E de fato, ele morreu para pagar o preço do pecado da sua impaciência. E ele ressuscitou para te dar vida nova. Ele morreu na cruz para perdoar sua falta de paciência e te dar poder para se tornar uma pessoa paciente. Quero orar com você, vamos falar com o Senhor. Graças te damos por nos convidar a uma vida de paciência com o próximo, pois o Senhor foi paciente conosco. Nos ajuda, Deus, a ver que o Senhor é fiel em tudo que acontece. Não precisamos nos desesperar. Que o Senhor é justo e vai fazer justiça contra todos aqueles que nos incomodam e fazem o mal contra nós, então podemos ficar pacientes. Nos ajuda a saber esperar as aparentes demoras do Senhor, pois o Senhor sabe o que está fazendo. Nos ajuda a olhar para as tuas promessas e assim pacientemente aguardarmos e esperarmos no Senhor ao longo das dificuldades desta vida. E que nós possamos ser fortalecidos na vida de paciência através da tua palavra e do teu Espírito agindo em nossas vidas. Oramos com gratidão em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.